Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus e a mais um vídeo aqui do quadro principal, né? Voltamos com o nosso quadro principal aqui do Pipoca Plus, como prometido lá no vídeo do Loki, né? Vamos falar hoje sobre The Marvels, mas claro que não poderia estar outra pessoa aqui senão o Fábio, né? Mas como é que você tá, Fábio? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo sussa. E aí? Tudo de boas, tudo de boas. Tá indo, né? Só arco-íris, só felicidade, só alegria. Tá tudo azul. Não, no caso tá tudo azul, não. Azul é DC, né? Pô, a gente vai falar de Marvel aqui, É, então vermelho. é vermelho, Mudem vermelho. a thumb. Então vamos falar hoje sobre The Marvels, né? A gente disse lá no videozinho de Loki. Saiu basicamente, Loki acabou, no mesmo dia saiu The Marvels no cinema, uma coisa bem curiosa, por sinal, né? Uma série acabando no mesmo dia que um filme estreia no cinema. Mas assim, Fábio, Diferente. é diferente, diferente. Mas assim, Fábio, a primeira coisa que eu gostaria de falar desse filme é o seguinte. Eu vi bem depois de você, né? Você viu logo no primeiro dia, se eu não me engano. Pô, eu fui na estreia no IMAX. É, não tinha nada, não tinha pôster, não tinha nada pra pegar. Só vi o filme, peguei um balde no outro cinema, mas vi, assisti na estreia. Então. Então, assim, eu vi umas 2 semanas depois, quando já tinha saído muita crítica. Obviamente eu evitei spoiler, mas assim, eu fui com aquele sentimento de que, nossa, vai ser a pior coisa do mundo. O flop, assim, absurdo. Ninguém indo assistir, eu falei, não, é possível, vai ser a pior coisa do mundo, vai ser o pior filme da Marvel. Eu já cheguei assim, vacinado, né? E, cara, eu vou te falar, eu acho que foi muito injusto. Eu não vou dizer que o filme é bom, o filme não é bom, mas também não é a pior coisa do mundo, não é a pior coisa que a Marvel já fez. Eu acho que esse filme, por exemplo, ele tá muito. Já colocando aqui, vamos botar um vereditozinho aqui já no começo. Eu acho que ele é muito melhor do que muitas outras coisas, tipo Homem de Ferro 3, tipo Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. É... Esse aqui eu acho que a gente vai discordar com certeza, mas eu acho muito melhor que Thor, Amor e Trovão. Mas realmente, Poxa, não exagera. Pera eu, lá. eu sabia que você defende Thor, Amor e Trovão com todas as forças até hoje em dia, Não, né? pô, mas ser pior que esse aqui, não, né? Pelo amor de Deus. Não, mas assim, Fábio, realmente, o filme não é bom. O filme ele é bobão. Mas eu acho que foi muito injusto essas críticas, esse flop absurdo que se colocou, né, em cima desse filme. É porque você não assistiu na estreia. Se você tivesse assistido na estreia, aí você teria talvez a cabeça mais clareada em relação aos motivos desse filme ser ruim, né? Mas entendo, enfim, eu realmente acho que é que a crítica é complicada. Tá todo mundo esperando o novo Ultimato, cara. Esse é o problema. Tá todo mundo esperando o novo Ultimato. Aí a gente teve aquele Homem-Aranha sem volta pra casa, com tanta coisa acontecendo, né? E o pessoal achou que todo o filme ia ser um super evento, e não necessariamente é assim, né? Às vezes é só um filme de super-herói. É só mais um filme de super-herói, eu sei, mas é. E é o caso, The Marvels é o claro caso de mais um filme de super-herói. O problema de ser mais um filme de super-herói, às vezes, é que as pessoas ficam realmente esperando um novo Vingadores Ultimato. Não tem nem pretensão tão cedo de termos um novo Vingadores Ultimato, de termos novamente um super evento. Ela tem aqueles filmes que pavimentam um possível super evento. E esse é mais um desses, né? Ele pavimenta algumas coisas, mas não entrega basicamente nada, né? Aliás, a crítica aqui já não vai só para os roteiristas, nem para a diretora, que inclusive não participou da pós-produção do filme, né? Eu acho que a crítica aqui ela é válida para praticamente 90% das pessoas envolvidas nesse filme, né? Do Kevin Feige até a camareira. Hum. Tanto é que eu até falei com você, né, anteriormente, que a melhor coisa do filme ainda é a Iman Vellani, a Miss Marvel. Me parece ser a única pessoa realmente interessada nesse filme, né? A pessoa que tá realmente engajada em entregar um personagem que até, na minha opinião, parece mais do mesmo. Em determinado momento do filme, parece que eu já vi esse tipo de personagem incluso nesse tipo de história antes. E eu já vi, realmente, já teve isso com o Homem-Aranha
do Tom Holland, aquela na Guerra Civil, quando ele se vê no meio dos heróis e tal, é mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de estar vendo o Homem de Ferro e e o Capitão América, né, a coitada da Miss Marvel tá vendo a Capitã Marvel da Brie Larson, que aqui parece, no modo, sei lá, avião, a personagem dela em nenhum momento do filme te empolga, e da a Mônica Rambeau, né, que é a adição da personagem da Mônica Rambeau, que em nenhum momento é chamada de Photon, mas a personagem dela era a Photon, né. E aqui tá também entregando, sei lá, né, não entrega aquilo que a gente espera, né, que a gente imagina, né. E piora quando chama de tia, tia tia Carol. Tia Carol, pô, a atriz da Brie Larson é mais velha, é mais nova que você, pô. Para com esse negócio de tia. Enfim, vamos abranger sobre isso ao longo do filme. Tenho críticas a fazer, alguns pontos positivos, poucos nós temos, sim, né, mas esse filme realmente acho que merece críticas, né. É como eu falei, Fábio, ele não é bom. Mas assim, toda a fase da Marvel tem um filme assim. Um filme bobão, um filme só pra, vamos botar assim, encher linguiça. A diferença é que, por exemplo, na fase ali da Saga do Infinito, a gente às vezes tinha um filme bobão, mas a gente tinha, de repente, uma joia do infinito. Então, assim, o filme que teoricamente é, não deveria dar em nada, às vezes tem uma joia do infinito que vai repercutir lá no futuro. Agregava no panteão inteiro, né. Isso. Era uma história que você podia incluir ela numa futura grande história, né. Exatamente. Por exemplo, pô, Thor, o Mundo Sombrio. O que Thor, o Mundo Sombrio fez pelo futuro ali da Marvel? Droga nenhuma, mas eles apresentaram a joia da realidade, né? Então isso agregou. A gente tem alguns conceitos nesse filme, a gente vai tratar de spoilers, né. Alguns conceitos desse filme que podem sim, no futuro, vir a serem relevantes, né. O problema é que Thor, Mundo Sombrio, a gente já viu, né. Pra que eu vou querer mais um Thor, Mundo Sombrio em 2023? O que as pessoas vão ganhar no cinema assistindo isso? É esse o grande problema. Eu até entendo que esse filme é mais um desses Frankensteins, né, um filme que você vê claramente foi mexido, e que são muitas ideias pegas de vários lugares. Mas quando você apresenta um filme de um trio que apenas uma personagem é mais conhecida, inclusive deu US$ 1 bilhão alguns anos atrás, né, em 2019, você não tem muito do que tirar. A sua chance é você ter o público Marvel, o público de quadrinhos ao seu lado, né, para poder dar uma levantada, né? Porque são 3 heroínas, o que é um negócio legal, porque há um tempo atrás você não tinha nenhuma heroína ganhando um filme solo, agora você tem 3 num filme só, né? Então você tem que fazer o máximo para dar ao público, a garantia de que isso seja bom. E eu não vi um esforço da Marvel em cima disso, né? Nas próprias campanhas, teve um vídeo na campanha de As Marvels, que o vídeo mostrava o Homem de Ferro e o Capitão América com Thanos. Tem nada a ver com esse filme, tem nada a ver com esse filme. Nenhum É, dos 3 tá nesse filme. Então a própria campanha atrapalha, murcha o interesse num filme de que você devia trabalhar melhor. E tem sempre aquele sentido de que o pessoal, que a gente vem falando isso nos últimos anos, o pessoal que assiste cinema, vai ver o filme da Marvel, não assistiu, a maioria, não assistiu a séries de TV. Não sabe quem é a Miss Marvel. Não sabe quem é a Mônica Rambeau. E se sabe quem é a Mônica Rambeau, não lembra da criança pequena do primeiro filme da Capitã Marvel, porque a Marvel nem sequer se motiva a fazer o pessoal lembrar que é essa menina, que era uma criança no primeiro filme, hoje é uma adulta. E as pessoas não conseguem nem remeter dentro do filme a lembrança de que é a sobrinha da Carol, né? A sobrinha adotiva, no caso, né? Da sim. Carol Danvers, a filha da Maria Rambeau. Porque o filme não se esforça em te entregar esse apego emocional. Ao Então, menos, são muitas coisas que a relação dificulta. Exatamente isso. A baixa entrega da Marvel e dos seus profissionais já envolvidos no filme em entregar nesse filme um manual, né? Um gesto de abraço, né, ao fã e abraço ao público casual. Eu acho que isso ajuda também a explicar um pouco por que esse filme, né, fala tão feio. Apesar de eu achar, por exemplo, como você disse, Homem de Ferro 3 pior, Para o Mundo Sombrio pior, e Homem-Formiga Quantumania que a gente teve esse ano também acho pior. mas assim, Fábio, pelo menos esse filme
ele tenta dizer ao público geral ali, como por exemplo a Mônica Rambeau conseguiu os poderes dela, né? É uma breve lembrança de que foi lá em WandaVision. Ah, porque eu passei o Rex de uma bruxa várias vezes, aí a partir daí eu ganhei poderes. Pelo menos assim, ó, se você não assistiu a WandaVision, a gente tá dizendo aqui como ela ganhou os poderes, mas realmente eles não se importam nem um Mas é pouco. muito raso. É muito Sim, raso. Você tem os elementos de WandaVision, beleza. Doutor Estranho 3, Doutor Estranho 2 entregou muito melhor esses elementos. E você tem os elementos de Miss Marvel, aquela animação, né, aquela, né, bem bonitinha e tal. Que você coloca no filme aqui. Mas não é tão bem feito, porque você não tem a imersão se você não vê as séries. sim. Isso é um aspecto muito perigoso, é muito perigoso. É você jogar um filme com essas personagens titulares, né? Porque a Capitã Marvel, ela é a principal, sim, porque ela é a Capitã Marvel, né? Que é a que explode tudo, que mata todo mundo, e que destrói a vida de todo mundo, e às vezes nem sabe, né? Que tava lá, destruiu a vida dos Chris e não sabia que eu tava fazendo isso com eles. Destruiu a vida da menina, porque deixou ela sozinha, eu nem fazia ideia, sabe? A voadaça, né? Mas é a principal, é que você tem que ter a teoria, pelo menos, mais carinho, né? Com ela, né? Apesar de não se esforçar muito, eu vou voltar aqui na atriz, tá? Eu acho que nesse filme ela tá no modo cansei. E foram só 2 filmes, né, que ela fez, né, antes desse, com a Capitã Marvel. Então, pô, é complicado. Tem que ter uma motivação, uma entrega, falar, Bri, não tá dando certo isso aqui não, Bri. Esse filme você não tá se entregando. Você é a personagem principal, cara. Reage. Entrega. O filme inteiro ela tá com a mesma cara de sonsa. Ela vai parar lá no planeta que todo mundo dança, todo mundo canta. Tá com a mesma cara. Não, nada tem impacto. É impressionante tá falando de uma atriz que ganhou um Oscar, cara. Então, A Brie Larson tem um Oscar na carreira. E ela não entrega nada nesse filme. Nada. De disposição, no primeiro filme, o arquétipo da Capitã Marvel é muito melhor entregue do que nesse. Sabe? Isso é preocupante. Eu não sei o que causou essa apatia da Brie Larson no filme. Porque isso, inclusive, prejudica a carreira dela. Então. Prejudica a carreira da Brie Larson, esse tipo de coisa. Sabe? Se entrega pro filme, sabe? Se emociona na cena que é pra emocionar. Poxa, tem uma personagem ali muito legal da Iman Vellani, né? A Kamala Khan, Miss Marvel, que é sua fã, né? E que tem todas. Aliás, ao longo do filme, isso vai meio que se quebrando, né? Aquela coisa do artista, né? Que você é fã de um artista, você conhece o artista, você fica um pouco decepcionado. Um padrão, porque ninguém é perfeito, né? E a Capitã Marvel não é. Isso é legal, isso é bom. Ela não é pra ser perfeita mesmo, né? Ela já tem poder demais pra ser perfeita. Mas, poxa, uma entrega emocional, um pouquinho mais, né? E aí você tem essas 2 personagens juntos dela, que surgiram numa série de TV. O filme não se preocupa em te entregar, minimamente, pra quem não assistiu as séries, um background interessante para as 2. Né? Você pode até se interessar ao longo do filme, mais por esforço do que por naturalidade. Então, Fábio, falando da Brie Larson primeiro, a primeira coisa concordo com você, nesse filme ela tá claramente, a atuação dela tá forçada, mas também eu acho que é muito do que a Marvel tentou trazer, os roteiristas tentaram fazer com ela nesse filme. O que acontece? A Capitã Marvel nos quadrinhos, ela é uma personagem, pra mim, pelo menos, nos quadrinhos ela é sem graça, sem carisma nenhum, ela tem um carisma de uma porta. Eles pegaram isso e trouxeram pro universo do MCU. É assim lá no primeiro Capitão Marvel, é assim em Vingadores Ultimato. Ela não tem carisma, ela é ultra poderosa, mas ela tem um carisma de uma porta. Só que nesse filme parece que eles quiseram fugir um pouquinho disso. Eles resolveram, não, vamos fazer um filme mais legal, mais um filme que ela, sei lá, vira boa gente, vira piadista, vira talvez uma pessoa menos arrogante e que tem um pouquinho mais de carisma e não rola, não acontece. Então assim, fica forçado. Uma personagem que claramente tava com a cara fechada em todos os filmes, nesse filme ela tá de boinha, trabalhando com as amigas. Tipo, não rola, cara. Ficou forçado, ficou ruim a atuação dela.
E também tem o porém de que saiu uma informação aí de que a Brie Larson ela tá de saco cheio da Capitã Marvel. Por causa de inúmeras críticas, por causa de inúmeros problemas aí de produção, incluindo o fato do segundo filme não se chamar Capitã Marvel 2, e sim passar a se chamar As Marvels, no caso, né? Então, então, parece que pegou muito mal, que ela não ficou satisfeita de tirarem, tipo, o protagonismo dela e entregarem pra, claro, continuar com ela, mas também com outras duas heroínas, né? Então, assim, parece que E pegou vou te muito contar uma mal. coisa, Vitor. Tem razão, tá? Tem razão. Como trademark, você vender esse filme como Capitão Marvel 2 é muito mais chance de lucro do que como As Marvels. Até porque o nome As Marvels nem sequer faz sentido. Porque a única pessoa que se chama Capitã Marvel é a Capitã Marvel. Não, tem a Miss A Miss Marvel, né? Marvel nem sequer, ninguém conhece pra chamar de Miss Marvel ainda, né? E a Mônica então piorou essa, em nenhum momento chamando ela de Marvel qualquer coisa. Nem de foto chamam ela. Não, É um título muito sem sentido, muito nonsense. ainda tem uma tentativa de piada ali, justamente da Miss Marvel, tentando inventar um nome pra ela, né? Ah, Professora Marvel, Forçado. alguma coisa. Forçado, forçado. Mas a gente sabe muito bem que ela é a Photon, né? Quem conhece quadrinhos sabe que ela é a Photon. Se não se chamou ainda, vai se chamar Photon no futuro. No boneco do McDonald's tá chamando Photon, mas no filme não. Eu Sim. não sei se isso foi algo retirado. Parece até que foi parte dessa costura do filme aí, né? Que acabou sendo tirado e ninguém deu bola, ninguém percebeu. Sim. E claramente, além do, como você já mencionou isso ainda há pouco, claramente, além do filme ser muito mal costurado, claro, costurado e muito mal costurado por sinal, ele é muito curto. Ele tem uma duração, acho que é o filme mais curto da Marvel Studios até hoje. E, como você falou, é muito bizarro a diretora não participar da pós-produção do filme. Isso mostra como que o filme justamente foi mal cortado, foi mal costurado. Virou aquela coisa de processo industrial, né? Ah, o filme precisa sair tal data, então a gente, né, não tem tempo de esperar a diretora ficar livre. Vamos lá, corre atrás. Vai. Essa coisa virou isso, né? Infelizmente, eu sei que eu discordo do Martin Scorsese em muitos pontos, né? Quando ele dizia que agora é tudo filme de super-herói, nada mais serve. O filme de super-herói ajudou muito as pessoas, inclusive, a voltar ao cinema há 2 anos atrás, né? As pessoas estavam com medo de ir no cinema e voltaram para ver Homem-Aranha. Então, eu acho que quando tem esse distrato também, falta ver o lado bom da coisa também, né? Mas, de fato, parece que está sendo tudo muito feito nesse processo industrial. Tanto é que a Marvel, no próximo ano, não vai entregar nada, né? Assim, tudo bem, Deadpool 3, mas Deadpool 3 no, no demasiado cânone, né? Acho que vai ser muito pouco representativo, né? Para a história em geral. Então, basicamente, essa cronologia da Marvel Studios não vai ter nada ainda no ano que vem para cinema. Só mesmo as séries de TV. Então, dá para se dizer que a Marvel parou e pensou: essa nossa estratégia não está dando certo. Precisamos armar novas estratégias. E esse filme já vem na carona disso, né? O As Marvels ele é entregue no meio desse mar de pessimismo que vai tomando o cinema de super-herói no momento. E aí já não é só culpa da produção de As Marvels, né? É culpa de todo mundo. A DC com vários flops aí, flops que nem sequer você quis fazer cobertura aqui no canal, né? A gente não fez nem vídeo para Shazam, não fez vídeo para The Flash. E é justamente, parece que saíram umas notícias, né? Dizendo que a Marvel Studios vai ver esse ano sabático aí, né? E sem nenhum filme assim, tirando Deadpool 3, pra poder reformular tudo. Inclusive tem rumores de que a Marvel já quer desistir até de Dinastia Kang, eu não sei até que ponto isso é verdade. Eu não sei, querem mudar o Kang pelo Doutor Destino, né? Um herói muito, um vilão no caso, muito mais popular, para de repente trazer as pessoas pro cinema. É porque tá complicado, tá muito complicado. E falando. Já divulgou, faz, né? Já divulgou, faz. Então. Mas assim, ou então pelo menos tira assim de um modo muito bem pensado, né? Tipo, do porquê que agora é o Doutor Destino no lugar do Kang. Esse é que é o problema, né? As coisas feitas com pressa, em cima da hora, a gente tá vendo que não dá certo. E sabe quem fez muita coisa com pressa em cima da hora, tentando correr? O universo estendido DC. E o que aconteceu? Uhum. Tá aí sofrendo um Desceu. reboot. Mas então, Fábio, assim,
pulando dos bastidores para o filme em si ainda, vamos falar um pouquinho da Miss Marvel. Eu acho que a melhor coisa desse filme para mim é a Iman Vellani, como você falou, né, a Miss Marvel. Para mim, ela no sentido ali de atuação, ela rouba a cena ali pra mim. Inclusive, parece que saiu uma notícia que tiveram que frear um pouquinho a empolgação dela nas gravações, porque a Iman Vellani, ela é muito fã dos quadrinhos, né? Muito fã de quadrinhos e tal, então ela tava super animada assim e tiveram que diminuir um pouquinho essa empolgação para não transparecer no filme. Por mais que também já transpareça. Então, assim, pra mim, no sentido de heroína, ela é a melhor coisa do filme. E a família dela, pra mim, no sentido de comédia, foi a melhor coisa. Inclusive, a família dela tem um tempo de tela que eu não esperava. Eu imaginei que ela ia aparecer no começo, assim, É. e no final, mas não. Eles participam bastante, de bastante tempo, inclusive indo lá pra Saber, né? É aquilo, né? Que dão a impressão de como ela é menor de idade, ela precisa da autorização dos responsáveis para poder viajar para o espaço, né? E aí, por isso, levam a comitiva toda da Kamala para o espaço, né? Que é a mãe, o pai e o irmão, né? Mais velho, que a gente já tinha sido apresentado a eles na série, mas para o público em geral, óbvio, é a primeira vez que eles aparecem, né? Porém, a gente vai bater já já, porque o núcleo da família da Kamala acaba sendo o núcleo do Nick Fury, do Samuel Jackson, né? E que aqui, olha, eu nunca vi ele tão escanteado num filme como esse. Ele virou o Carlos Alberto de Nóbrega do filme. Ele virou o Escada, o Dedé Santana do filme. Ele é o Escada do filme. Ele tá ali pra a piada acontecer. Cara, que desperdício. Até o gatinho, a melhor coisa até gatinho os caras conseguiram fazer ele ficar ruim. Do nada se instaura dentro das escalações da Saber vários ninhos de gato, né? De Flurken, né? Olha, E Fábio, nem a piada com os gatos se sabe, que a piada com os gatos, olha, dá um eu, negócio. eu já gostei. Chamasse Taika Waititi pra fazer piada igual, pô, piada do Amor e Trovão dá de 1000 a 0 nas piadas desse Ah, filme. eu já gostei da parte Pô, dos Flerken, eu já gostei. Principalmente daquela parte que eles têm que devorar todo mundo pra poder sair lá da Saber. Eu gostei da parte lá em slow motion, deles dentro. Ah, eu gostei. Eu achei as piadas de, por exemplo, de Thor, Amor e Trovão muito mais forçada, Zeus forçado, tudo forçado naquele filme. Nesse filme eu acho que aquilo. combinou com o estilo bobão que o filme é. Talvez se tivesse algo mais amplo dentro desse filme, talvez isso ficasse interessante. Mas como o arredor dele é ruim, enfraquece. Talvez essa piada fosse melhor num outro filme. Nesse aqui, que você não tem nada, praticamente nada pra apresentar, fica uma coisa sem graça, assim, Eu acho forçada. que ficou muito É mais ou menos a deslocado. ideia do planeta. É, deslocado. É isso, a montagem é ruim desse filme. Sim. O planeta da canção, que era pra ser uma cena engraçada, imagino eu. Eu não dei nenhuma risada. Não foi engraçado em nenhum momento. A ideia era boa. A ideia era boa. Mas como diria Gustavo Villani, a execução é uma porcaria. Porque você não tem nada no contexto do filme que explique aquilo ali ser útil pro filme. Não é, né? Até porque não é. Me parece uma ideia jogada lá na pré-produção, rodada com muito mais tempo. As pessoas não gostaram do resultado final e fatiaram. Na hora de jogar dentro do caldeirão, ficou aquilo ali. São 8 minutos de gente falando, cantando. A Capitã Marvel teria se casado com o rei, né, o príncipe daquele país, daquele planeta. E só, acabou. Aí pega algumas informações, chega uma série de Chris pra invadir o lugar, né? E a gente não E sabe é o que, isso, que depois aconteceu com acabou. aquele planeta. Se ele perdeu toda a água, se ele É, perdeu um pouquinho porque da água só. são duas sequências idênticas, que é a do ataque ao planeta onde os Skrulls estão vivendo, né? Escondidos, que alguns vieram pra Terra, como a gente viu em Invasão Secreta. Tem uma pequena fração que ficou nesse planeta aí, que eu já não lembro nem o nome. E aí tem uma invasão Kree e tal, a personagem da vilã, né? A personagem principal, que inclusive é uma curiosidade, ó, fun facts. A atriz que faz a vilã desse filme é casada com o Tom Hiddleston, o Loki. Ela é esposa, né? Na vida real do Loki, né? Essa eu não sei se você sabia, mas fica aí também. Curiosidade. Alguma coisa interessante nesse filme.
Mas assim, eu tenho uma cena, a cena do planeta dos Skrulls, depois tem a cena do planeta desse planeta musical. As duas cenas, a roupagem é idêntica. Só muda, só varia a maneira com que as Marvels lutam, né? Enfrentam os vilões. Porque é idêntico. É idêntico. O planeta está sendo atacado, elas têm que ajudar, né? E elas lutam. É muito parecido. A diferença é que a sequência aqui no planeta musical tem uma luta direta, mano a mano, da Capitã Marvel com a vilã Kree, né? A Darben. Mas assim, você falou dos Skrulls. É bom falar que eles não têm um papel assim tão relevante nesse filme. É, A gente esperava que tivesse, né? depois daquele final de Invasão Secreta. E assim, a gente só sabe que o planeta lá que o Nick Fury falou que os Kree estavam negociando a paz é aquele lá que a gente viu e foi só aquilo, não teve mais nada. Inclusive foi destruído já nesse filme novamente, né? Ou seja, os Skrulls são sem casa de novo, eles foram pra Terra. Inclusive tem a participação totalmente aleatória e jogada da Valkyria. A Tessa Thompson, né? Sim. Inclusive, assim, tem um rumor de que ia ter uma cena a mais que mostrava que no passado a Carol Danvers e a Valkyria tiveram um relacionamento, mas parece que a Marvel resolveu cortar essa parte e ficou aquela cena jogada sem explicação nenhuma, do tipo, Valkyria agora é super best friend da Carol Danvers. Ou seja, aquela treta toda dos Skrulls ter que sair da Terra acabou que não deu bosta nenhuma, porque agora eles voltaram tudo pra Terra de novo. Então, assim, toda aquela trama ali de invasão secreta, Ameaçados pelo presidente da República. todo aquele problema lá no final de invasão secreta agora não deu bosta nenhuma, agora voltou todo mundo pra Terra. Nossa, é É uma impressionante. citação, né? Uma preocupação de fazer a Valkyria falar: olha, eu vou levar eles pra lá, mas nós vamos ter que ser bem sigilosos, porque a Terra, nesse momento, tá tendo problemas com os Skrulls, em lidar com os Skrulls. Nem que fosse uma fala pra dar uma, né? Uma Então, clareada, né? Ih, rapaz, olha, tá acontecendo coisa. Até pra quem não assistiu Invasão Secreta, né? Mas não. Eles não estão nem preocupados com quem assistiu e nem com quem não assistiu. isso é mais um Esse filme problema. ele não lidou bem com nenhum dos dois públicos. Então, mas isso é um problema da Marvel atual. As produções, elas não se comunicam uma com a outra direito. Outra coisa também, continuando falando da história, do plot lá da Saber, o troço altamente moderno nas produções anteriores da Marvel. Nossa, um troço altamente sigiloso, não sei o quê. Eu não sei nem como é que ele quebrou, que deu aquele problema lá. Você entendeu isso? Eu não entendi. Me explica, porque eu não entendi como que. Também não. Não, ficou jogado. Tipo, do nada começa a aparecer os filhotes lá de Flerken. Os filhotes dos gatinhos lá e depois simplesmente a estação entra em colapso. Como? Por quê? Eu não entendi, sério. Se alguém entendeu aí, por favor, deixa aí no comentário, porque essa parte eu não entendi. Mais uma prova de que o filme foi muito mal cortado. E outra coisa aqui, o Nick Fury é o mesmo ator, né? É o Samuel Jackson. Em A Invasão Secreta e em As Marvels. É o Samuel Jackson duas vezes, né? Me confirma aí. Pode ser um screw, hein? Diferente. Pode ser um screw, é verdade. Pô, me quebrou agora, hein? Passa pro próximo tópico, dá certo. Quem garante que não é a esposa screw dele se passando por ele? Ó, é a teoria aí, hein? Quem garante que não é a Gaia? A Gaia, que é outra amiga, né? De infância ali da Mônica Rambeau. Filme da Gaia do que Mas você aproveitou. o Nick Fury da Gaia do que o Nick Fury do Samuel Jackson aqui. Então, a Gaia é outra personagem que não tem nem menção nesse filme, né? E ela tá em Capitã Marvel 1. Nada. Nada. E assim, vamos recapitular aqui, né? Porque, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, esses personagens aqui são da série Invasão Secreta. Invasão Secreta, teoricamente, tinha como sequência as Marvels. É claro que as Marvels é sequência de um monte de coisa, assim como muito filme da Marvel, né? As Marvels é sequência de Capitã Marvel, é sequência de Invasão Secreta, é sequência de WandaVision e é sequência de Miss Marvel. É sequência de um monte de coisa. Não consegue ser um filme, mas é sequência de vários. Então eu acho que de repente parece que a impressão que se passa é que essa pressão de conectar 4 coisas
né? Que a gente pode até chamar de 4 franquias, né? Porque são personagens diferentes, cada um tem a sua trademark, né? Sim. 4 franquias num filme só me pareceu ser uma coisa que os caras não conseguiram lidar, né? Nem o próprio Samuel Jackson conseguiu repetir mais ou menos uma base, né? Do jeito de atuar do Nick Fury lá de Invasão Secreta, que me parece ser uma pessoa muito mais deprimida, um pouco mais cansada, né? Nesse filme aqui, o Nick Fury tá Piadista. bobalhãozaço, É. né? Tá piadista. Não que seja um problema, porque é divertido. É divertido. Mas depois do que a gente viu no último projeto envolvendo o Nick Fury, não faz muito sentido. Eu acho Cara, que é mais do que eu falei, a falta de comunicação entre as produções. É falta de, sei lá, da diretora, por exemplo, assistir Invasão Secreta, ou pelo menos o que tinha, o roteiro, ler um roteiro, entende? Para poder mesclar as produções. Mas assim, Fábio, falando de continuar histórias ainda, aqui a gente tem uma resposta sobre o que é os braceletes da Kamala, né? Ainda falando dela também, a gente descobre o que é os braceletes da Kamala, porque lá no na série Miss Marvel a gente chega a ver lá que os clandestinos, né? Eles acham o bracelete num braço Kree decepado. Então, assim, dava a entender de que ou era um artefato Kree ou era algo que os Krees tinham posse, né? E é que a gente descobre que, na verdade, ele foi usado pelos Krees há muito tempo atrás para poder criar esses atalhos pelo espaço. Foram criados pelos Krees há muito, muito, muito Fendas tempo. temporais. Inclusive, no final, a vilã ela usa os dois ali para poder criar um rombo no tempo e espaço, né? Porque os dois eram tão poderosos que eles não abriram no tempo e espaço daquela realidade, eles abriram para outra realidade, né? Então, assim, é um artefato muito poderoso. E a gente, pelo menos, descobriu a origem dele, o que eles eram, né? Uma coisa que não ficou claro lá na série de Miss Marvel. Mas, lá na série de Miss Marvel, a líder dos clandestinos, ela chegou a falar que o bracelete captava a energia do véu, e por isso que a Kamala conseguia usar os poderes dela, que era basicamente ela captando a energia do véu. Isso ficou um pouquinho estranho pra mim, Fábio, porque durante toda a série de Miss Marvel, dava a entender de que os poderes dela vinham do bracelete, certo? Por mais que no final o Bruno chegou a falar que É. ela tinha um poder mutante, uma mutação, vamos colocar assim. E nesse filme eu continuei acreditando que os poderes dela vinham do bracelete. Só que no final, a vilã ela rouba o bracelete da Kamala, mas mesmo assim ela usa os poderes dela ainda. Então assim, ficou sem sentido. Ou pra mim, ou é furo de roteiro, ou eles vão dar a explicação de que, de repente, o poder mutante dela era algo parecido, ou de repente absorver a energia de algum lugar, eles vão ter que se virar nos 30 para inventar alguma coisa sobre isso aí, porque ficou muito mal contado. É como se fosse mais ou menos o que aconteceu com a Wanda, né? Que a joia não gerou os poderes nela, e sim apenas ajudou a despertar os poderes dela, né? Seria mais ou menos isso, que o bracelete, ele é tão poderoso que ele ajudou a despertar os poderes da Kamala e não gerou os poderes da Kamala. Até porque, para dar uma contextualizada, a Kamala Khan nos quadrinhos, pelo menos até esse dia que a gente tá gravando aqui, que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? A Sim. Marvel gosta de endireitar as coisas do quadrinho com o cinema. Os poderes dela são de esticar o braço, o corpo, né? E aqui são energias, né? São blocos de energia que ela gera, capazes de fazer com que ela também tenha um bração, tenha um pernão, né? Tenha aquelas habilidades que nos quadrinhos, na verdade, são orgânicas, né? O corpo dela reage daquele jeito. Sim. Né? Mas talvez aqui a Marvel, para não gastar muito com efeito especial, que é a minha principal hipótese, E para não e para ficar. também não confundir o público com É. Tom Reed, isso, com Reed Richards, o capitão, né, do Quarteto Fantástico, o líder do Quarteto Fantástico, que tem os poderes semelhantes. Eu acho que a Marvel quis fazer de uma maneira diferente, né? Até porque esses poderes as pessoas sabem, conhecem mais amplamente do Quarteto Fantástico do que na Miss Marvel. Tudo é muito nebuloso, né, nesse aspecto, porque eu também tive essa dúvida. Eu não vi ela ser muito racionada
muito colocada nas redes sociais. Mas assim, Fábio, falando da vilã, cara, eu acho que ela é a pior coisa do filme pra mim. É um dos piores, na verdade, vilões que a gente já teve na Marvel Studios, se não é a pior. Porque, assim, como eu falo, quando se trata de uma heroína ultra poderosa como a Capitã Marvel, você imagina que os inimigos dela vão ser ultra poderosos como ela, assim como é, por exemplo, os inimigos do Superman, né? Então, assim, a gente já imaginava um inimigo ultra poderoso, mas não. Ela, em momento nenhum, dá a sensação de perigo, dá aquela sensação de, nossa, como é que a gente vai resolver isso agora? Sério, é uma das piores adaptações de vilões que a gente já teve. Porque isso é um problema que a Marvel Studios sofre desde o começo, né? Vilões genéricos, sem muita profundidade e altamente descartáveis. Mas nesse filme eles se superaram. Porra, muito ruim. Muito ruim. E aí não dá nem pra culpar, pô, mas a atriz é fraca. Eu não vi outros trabalhos da atriz. Repito, é a esposa do Loki, né, na vida real. Mas, cara, eu não sei se é o filme que tá atrapalhando. É muito ruim, muito fraco. O vilão, assim, que você não teme em momento nenhum. Você vê que ele é um vilão ganancioso que quer matar todo mundo, tá? Mas é só isso. Sim. É só isso, não tem profundidade, você não torce, porque tem aquela coisa de você ter aquele mínimo de torcida pro vilão, pô, mas o vilão tava certo. Ele ganhar, eu vou entender. Nem isso você tem, porque o vilão é tão inútil nesse filme. Talvez se não tivesse vilão, o filme pudesse até ser melhor. É sem sacanagem, Verdade. é Eu sério. tô, sei. Vamos chegando num ponto que o vilão é tão genérico que atrapalha, né? O filme. Tá atrapalhando o filme, não tá ajudando. Não tá ajudando. Mas uma coisa que eu também queria falar, Fábio, antes da gente acabar essa análise, é as novas Vai falar dos efeitos especiais? A Também, única coisa também, boa do filme? também. A Você. melhor coisa do filme, Mas passamos o tempo todo falando mal dos efeitos especiais. Os efeitos tava. CGI da Marvel estão uma porcaria. E eu não vi ninguém elogiando. É o melhor CGI da Marvel em muito tempo esse daqui. É muito bom. As cenas parecem reais, as cenas no espaço são muito bem feitas. Os fundos falsos estão bem colocados. A iluminação é muito bem feita. As personagens voando, nem parece um boneco de CGI. Parece uma pessoa de verdade. Isso é um avanço, cara. A gente criticou muito nesse último ano aí, 2 anos, os efeitos especiais da Marvel. Acho que a gente devia, pelo menos, valorizar a parte boa desse filme. Os efeitos especiais são muito bons. Muito É, bons. As cenas espaciais eu vi no IMAX. O 3D do filme é bom, cara. Eu vi em 3D. É bom, é 3D. 3D legal. Imersivo. Eu gostei muito da a parte da tecnologia, dos efeitos especiais, né? Da computação gráfica. Nesse filme aqui, sim, tá de parabéns. mas assim, Fábio, sendo justo, esse filme ele era pra lançar em julho. Eles tiveram mais tempo de trabalhar, né? Pelo menos. É, Então, é, assim, verdade. tiveram É os verdade. meses mais pra refinar esse CGI. E assim, Fábio, falando do finalzinho já do filme, ainda falando da Miss Marvel, claramente o final dela ali também se adequaria perfeitamente numa cena pós-crédito, né? Que é a Miss Marvel querendo fundar uma equipe própria, né? Porque ela viu que ela foi tão bem ali na equipe com a Carol Danvers e a Monica Rambeau, né? Então ela queria fundar uma equipe própria e ela rouba aquele tablet lá da Saber, né? E pesquisa ali outros heróis com a idade dela, dando uma ideia de que ela quer formar os Jovens Vingadores, inclusive indo encontrar a Kate Bishop, né? A Gavião Arqueira. Essa foi uma parte legal, né? Eles colocaram ela como o novo Nick Fury, né? Repetindo, inclusive, as minhas palavras. Aí ficou aquela questão, mas como é que ela sabe que o Nick Fury usou aquelas palavras? Duas hipóteses. Ou aquilo se tornou público na web, e ela é fanática por herói, né? Vai saber, né? Muita coisa da SHIELD foi revelada, né? Na pós-Capitão América 2, né? Então, se muita coisa foi jogada na internet, talvez até isso, né? O Sim. convite do Nick Fury ao Tony Stark lá no primeiro filme possa também ter virado um viral da internet no universo Marvel. Ou o próprio Nick Fury falou pra ela, né? Ela conheceu o Nick Fury, pode ser o Nick Fury ter falado, olha, eu faria assim, assim, assado, off-screen, né? Assim, assim, assado pro Tony Stark, né? E ele topou, e foi assim que começou os Vingadores, dá pra falar mais ou menos desse jeito. Tem essa possibilidade, né? Você pode inventar a sua também, mas pra mim essas seriam as duas hipóteses dela poder repetir ali as frases. E aí Sim. aparece, né, como você falou, a Kate Bishop,
E é mais um adendo de uma série de TV do Disney Plus. Nem todo mundo assistiu, nem todo mundo conhece. E fica sempre aquele barata voa, né? Quem é essa menina arqueira aí? Ela tá com a roupa, inclusive, né? Sim. De arqueira. Então, tudo isso fica na questão, né? Inclusive, tinha um rumor aí que parece que a diretora ela queria colocar a própria Kamala já com a Kate Bishop numa equipe, indo recrutar a Cassie, né? A filha do Homem-Formiga. Mas parece que o Kevin Feige vetou isso e mandou ela escolher uma delas. E aí ela preferiu só mencionar o nome da filha do Homem-Formiga, né? A Cassie. Mas então, Fábio, vamos falar acho que da melhor coisa do filme, que foi o pós-crédito. Realmente, você já tinha me falado que o pós-crédito era a melhor coisa do filme. Eu também já tava com um pouquinho de expectativa e realmente esse pós-crédito é a melhor coisa, porque a gente vê ali a Mônica Rambeau se sacrificando para fechar o rombo ali no tempo e espaço e parando em outra realidade. E lá ela acordando, né? Vendo a mãe dela, aquela cena emocionante dela revendo a mãe que já tinha morrido e tal. Só que a mãe dela não reconhecia ela, né? Não sabia quem era ela. E logo depois me aparece a grande surpresa desse filme, que é a participação do Fera, né? Do mesmo ator da Fox, né? Da trilogia original. E E. não é, né? É CGI. E não é. É um CGI. É. E é o único CGI ruim do filme, inclusive, porque esse CGI não tá bom, não. Eu tava falando aqui, mas enfim, eu tô falando do filme antes da cena pós. O filme antes dessa cena pós, o CGI é excelente. Esse CGI do Fera. Olha, Fábio, eu já vi coisa pior. CGI. Ah, pode até ter tido visto por agora, mas não é muito mais interessante o cara maquiado, como era na Fox, né? É porque uma coisa que eu legal, tenho. É uma coisa que eu tenho te dito, Fábio. Eles estão tentando trazer um design bem parecido com os X-Men do desenho lá dos anos 90, da animação dos anos 90. Uhum. Então, assim, a gente teve lá o Xavier com o carro de Fórmula 1, a gente teve o. Vai ter o Wolverine agora com uma roupa idêntica também em Deadpool 3, a animação. E a gente tem um Fera com um design idêntico, até o jaleco do Fera da animação. Então, assim, eles quiseram deixar bem parecido. E fazer aquele Fera com maquiagem ia ser complicado, cara. E no Xavier tunado, com aqueles LEDs azuis assim embaixo. Espera, nos próximos Mas filmes. assim, vamos aguardar. Mas assim, eu entendi o visual, mas sei lá, você podia botar a voz do ator, mas com outro ator maquiado, não sei. Esse já não ficou bom, não. Mas a cena é interessante, inclusive, como você falou, a melhor coisa do filme realmente é desbravar o universo dos X-Men a partir da visão do que foi criado nos filmes da Fox, né? Aquele X, aquele portão do Xavier. O Xavier é citado, né? Na cena pós-créditos. Me parece realmente, assim, dá a entender realmente se é a mansão Xavier, né? Aquela Inclusive, cena com a personagem da Maria Rambeau, né? Que é a que, Lashana Lynch retornando. sim, que aqui ela não é uma Capitã Marvel igual é no Doutor Estranho, né? Aqui ela, na Pois é. verdade, é a Pelo menos binária. não se deixa. Não é, exatamente. Não se deixa aparecer, né? Dá a identidade da binária, que é também uma variante, uma outra versão, né? Da Capitã Marvel, de várias versões que tem a Capitã Marvel nos gibis, né? Tem Sim. essa da binária que, se eu não me engano, surgiu num quadrinho do X-Men, né? Então também tem esse levante histórico, né? E assim, Fábio, parando pra pensar, talvez isso seja uma introdução dos X-Men, talvez na linha do tempo principal, talvez lá pro futuro, talvez depois de derrotarem o Kang, ou se Doutor Destino, ou que sei lá for, será que não tem a chance de repente da linha do tempo sagrada se mesclar com outra linha do tempo e assim apresentar os X-Men? Porque a gente tá muito tarde pra apresentar X-Men sem um rebootzinho, tipo Dias do Futuro Esquecido. Eu não sei, sabe? Não sei. Eu não sei. Eu ainda acho que os X-Men já existem, mas estão escondidos. Por quê? Deu aquela treta. Desde o Blip, mais ou menos, sabe? Não, eu acho que Pode ter seria. tido alguma coisa que mudou a DNA de pessoa, porque Ok, eu foi entendo. um evento, né?
Eu É um entendo. evento ali, foi a realidade foi atingida, né? Foi um episódio que afetou todo o universo, né? Sim. Então eu acho que há a possibilidade de você tentar encarar de que os X-Men já estão por ali, cada um com seus poderes, mas estão escondidos à margem da sociedade. Eu entendo seu ponto de vista, mas aí que tá. Não vai dar bom, porque assim, no universo X-Men a gente tem mutantes consagrados que lutam pela liberdade, como por exemplo o Xavier e o Magneto. Você colocar depois do Blip, pô, o cara com uma carreira curta aí já é um líder consagrado, não vai dar certo, Fábio. É muito curtinho, muito pouquinho tempo pra isso. Eu vi um pessoal falando, gente, quando for apresentar os X-Men, por favor, não inclua as Marvels no meio. É um risco também Isso é um grande. necessário de enfiar E isso isso. aqui que ninguém gostou em cima do Não. negócio que todo mundo gosta. Não, o problema não é isso, o problema é que ninguém viu. Então, assim, um pós-crédito super importante que nem esse, ninguém viu. Ninguém É. assistiu o filme. Uhum. É a lamentar. Aliás, tudo a lamentar, né? Porque a gente tá gravando esse filme um tempo considerável após o lançamento, então é um flop, né? Um flopaço, o maior flop da história da Marvel Studios nesses 15 anos, né? Mais de 15 anos, né? De existência, que a gente vai ver ao ano já já. Então, é algo para repensar. Foi realmente um grande flop. Eu até entendo que tem esse ódio dos haterzinhos aí com Brie coisa. Mas não é só isso que justifica o fracasso do filme, né? A gente sabe que isso pode afetar, sim, uma porcentagem boa de bilheteria, mas não foi só isso, né? Eles entregaram realmente um filme fraco, um filme mal conduzido, mal montado, e por todos esses problemas que a gente já citou aqui ao longo dessa análise, merece mesmo ser um flop. Não sei se merece ser o maior flop. Talvez a gente já falou que tem filmes piores, realmente, né? Mas mereceu, né? Mereceu o ônus de, inclusive, estar embarcando no meio de um turbilhão, né? Que tá acontecendo nesse métier aí do cinema de super-herói. E aproveita e já dá sua nota junto com esse finalzinho aí. Ah, nota 5. Cinco. Nota 5. Eu não É, lembro a nota que eu dei pra Viúva Negra. Então eu vou montar pra 5,5, porque o duelo com Viúva Negra é forte aqui, viu? aproveitando seu gancho aí, eu também acho que ele não é a pior coisa que a gente teve de Marvel Studios, como eu falei lá no começo. Eu acho que, inclusive, o recente Quantumania é pior, muito pior do que ele. Pra mim, como eu falei, Thor Esse é Amor... 5. Tudo bem. Thor, Amor e Trovão, pra mim, é pior do que ele. Homem de Ferro 3 é pior do Ah, que não é. ele. Então, assim, eu acho que esse filme ele é Besteira. muito mal cortado, ele é costurado e costurado muito mal. Ele é curto, ele é bobão, poucas coisas funcionam nele. Então, assim, quando você acha uma cena pós-crédito melhor do que o filme todo, o filme é bem problemático. Eu acho, então, que eu dou uma nota, acho que 6. Mas então é isso, pessoal. Nosso videozinho aqui sobre as Marvels, sobre talvez o maior flop da Marvel Studios. Mas, pessoal, então é isso. Nosso videozinho aí sobre as Marvels. Se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem se vocês foram dos poucos que assistiram as Marvels, o que vocês acharam, se justifica o flop aí, né? O que vocês acharam, o que acharam da cena pós-crédito, deixa aí o que vocês acharam no geral desse filme. Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu.